Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo e eu gostaria de iniciar esse processo pedagógico falando de um genezinho chamado de ACTN3. Isso mesmo, ACTN3. Eu não sei se vocês sabem, mas a presença desse gene no DNA do indivíduo indica que ele tem uma maior predisposição aos esportes de velocidade. Alguns laboratórios, sabendo disso, oferecem um exame que tenta detectar no bebê ainda dentro da mãe, ainda no útero materno. Eles retiram as células desse bebê, olham o DNA dessas células e procuram por esse gene. Caso esse gene esteja presente, você já sabe que o seu filho ele tem uma predisposição ao esporte. Parece legal, né? Mas pense um pouco, se você fosse o pai dessa criança e soubesse que existe esse gene contido no DNA do seu filho, você forçaria ou não forçaria ele a fazer um determinado esporte? E se ele não gostasse do esporte, você continuaria forçando? Entenderam a questão ética envolvida na presença ou não, ou em você saber ou não se o seu filho ou se você tem ou não o gene ACTN3? Bom, os genes nada mais são do que pedaços de DNA responsáveis por mandar fazer uma determinada proteína, que são as responsáveis por dar as características que vocês têm. O DNA das células, ele está dentro do núcleo celular. E o núcleo celular é o tema dessa nossa videoaula. Você vai aprender o que é o núcleo, as estruturas nucleares, o que é cromossomo, o que é DNA, o que é cromatina e nem vamos perder tempo. Vamos diretamente agora jogar uma imagem para que você veja como se organiza o núcleo de uma célula. Biribicatabamba! Uou! Aqui está o núcleo, então, de uma célula. Só para você se situar nesse processo aqui, repare que aqui tem uma parte branca nessa imagem. Essa parte branca seria o citoplasma. E aqui em amarelo está o núcleo. Existem algumas estruturas nucleares que eu quero muito que você, meu Júbilo-aluno e minha Júbilo-aluna querida, guardem com muito amor e carinho. Primeiramente, as células que eu chamo de células eucariontes, elas irão possuir uma membrana envolvendo o núcleo. É uma dupla membrana, na verdade, né? Você tem aqui uma membrana interna e a membrana externa. E essa membrana nós chamamos de carioteca. Os organismos que têm núcleo dentro da célula com essa membrana, eles são classificados como eucariontes. Quem não tem essa membrana é classificado como procarionte. Vale lembrar que apenas os seres do reino Monera, ou seja, as arqueobactérias, as bactérias e cianobactérias, não possuem essa membrana nuclear. Eles não possuem carioteca. Por isso que é o único grupo que nós classificamos como procariontes. Maravilha? Reparem, moçada, que existem poros nessa carioteca, né? Por que existem poros? Para que o núcleo possa se comunicar com o citoplasma da célula. Agora, vamos dar um mergulho no interior do núcleo. Olha que lindo que é dentro do núcleo. Repare que dentro do núcleo nós temos uma outra estrutura circular. Essa estrutura aqui, ela é chamada de nucleolo. A função do nucleolo é organizar a formação dos ribossomos. Não sei se vocês lembram, mas a função dos ribossomos é fazer proteínas. Daí, é muito legal você saber o seguinte: tem células que não têm nucleolo, né? Tem células que têm núcleo sem nucleolo. E tem células que têm núcleo com vários nucleolos. Basicamente, isso está ligado à fabricação de proteínas. Quanto mais proteína uma célula precisa fabricar, óbvio que ela vai precisar de mais ribossomos. E para auxiliar a formação desses ribossomos, nós temos o nucleolo. Então, células que formam muitas proteínas, geralmente elas têm mais de um nucleolo. Quando a célula não precisa fabricar muitas proteínas, ela muitas vezes nem tem nucleolo dentro do núcleo dela. Agora, pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham que dentro do núcleo tem vento ou tem uma estrutura aquosa? Tem água dentro do núcleo, né? Uma água meio gel, assim, um gelzinho.
É óbvio que existe um gel dentro desse núcleo, tem que ter água. Muitas reações químicas acontecem aqui e eu não sei se vocês sabem, mas a água é o solvente universal. Esse líquido que está dentro do núcleo, nós chamamos de nucleoplasma ou carioplasma, é um outro nome. Aliás, uma jubidica, sempre que você tiver numa palavra o prefixo cário, ele está falando de alguma coisa pertencente ao núcleo celular. Tranquilaço? Bom, você viu o nucleoplasma, você viu o nucleolo, você viu a carioteca. Falta só nós falarmos do material genético que está no núcleo. Como eu disse para vocês, o nosso material genético está inserido no núcleo. É o DNA. E o DNA, ele está organizado junto com proteínas. E daí nós chamamos essas estruturas de cromatinas. Aqui ele coloca, ó, cromatina e ainda classifica como heterocromatina e eucromatina. Eu já irei explicar isso mais para frente dessa videoaula, mas isso aqui, essas manchas esverdeadas que você está vendo, é o material genético, é o DNA que está dentro do nosso núcleo. Bom, você viu que eu falei de cromatina, DNA, e isso realmente é bem difícil para o aluno entender. Muitos de vocês não têm muita ideia do que é o DNA dentro do núcleo, do que é a cromatina e o que é o cromossomo. Então eu vou explicar rapidamente para vocês. O DNA, quando está associado a proteínas, ele é chamado de cromatina. E essa cromatina, quando se espiraliza, quando se condensa, ela é chamada de cromossomo. Que difícil, né? Joga uma imagem para ficar mais fácil de você entender. Uou! Vamos entender esse rolo, DNA, cromatina e cromossomo. Bom, gente, repara aqui no mouse, ó, que nós temos uma fita de DNA. Dupla hélice, né? O DNA tem duas fitas que se enrolam, formando a estrutura de dupla hélice. O que acontece é que nas células eucarióticas, o DNA ele sempre estará associado a proteínas, no qual nós chamamos de histonas. Então, você nunca vai encontrar o DNA assim, dentro de um núcleo celular de uma célula eucarionte. Esse DNA ele estará associado a proteínas chamadas de histonas. Repare então aqui, ó, que o DNA, essa fita em azul é o DNA, certo? É o DNA aqui menor, aqui eu deixei o DNA maior. E esse DNA ele vai se organizar junto com essas histonas. Essas regiões no qual o DNA se enrola juntamente com as histonas, eu vou chamar de nucleossomos. Então aqui nós temos um nucleossomo, aqui nós temos outro nucleossomo e aqui outro nucleossomo. Então aqui, olha só que legal, você está vendo o DNA associado a essas proteínas histonas, formando centenas de nucleossomos. Bem bacana que você está vendo ele bem legal. Agora aqui do lado, você está vendo a cromatina. A cromatina nada mais é do que toda essa estrutura, ou seja, a associação do DNA com as proteínas histonas. Sempre que eu tiver DNA associado a proteínas histonas, eu chamo esse DNA de cromatina. Então, quando eu estou chamando alguma coisa de cromatina, eu automaticamente estou falando do DNA, porque a cromatina ela é formada pelo DNA. Agora, olha que legal. Quando a célula vai fazer divisão celular, essa cromatina ela é muito grande dentro do núcleo. E claro que como ela tem a forma de um macarrão, você pode embolar. E lembre-se que aqui você tem o seu material genético, meu amigo. Então não pode arrebentar a cromatina, quebra tudo, você vai ser destruído. Então o que essa cromatina faz para poder ser transportada durante o processo de divisão celular com mais segurança? Ela vai se condensar. Então repara aqui que ela começa a se enrolar, ela começa a se condensar, ela começa a se espiralizar. A cromatina espiralizada forma o que eu chamo de cromossomo. Então o DNA se associa a proteínas histonas, formando a cromatina, e a cromatina, quando se espiraliza, ela forma o cromossomo. Simples assim. Ainda não entendeu? Então vamos apelar para uma animação. Agora vai ficar fácil. A animaçãozinha Joe agora. Então uma animaçãozinha aqui para ficar fácil de você entender. Aqui nós temos o DNA, né? O DNA todo junto de cada núcleo ele tem 2 metros nos seres humanos, então ele é bem longo. E agora a gente vai ver essa organização do DNA. Então vamos ver o DNA se transformando em cromatina. Aqui está o DNA, aqui nós temos as proteínas histonas. E olha que o DNA se associando a essas proteínas histonas,
formando a cromatina. Cada região dessa, ó, cada organização dessa a gente chama de nucleossomo, que você está vendo 3 nucleossomos. E aí esses nucleossomos, né, eles vão se recombinando para formar a cromatina. Lembra que eu disse? Cromatina é o DNA mais proteínas, proteínas histonas. Olha que legal aqui o processo pedagógico. Aqui você já tem um pedaço da cromatina. Olha a cromatina inteira aqui, ó. Aliás, uma parte dela. Então você está vendo aqui a cromatina. Quando essa cromatina se espiraliza na divisão celular, aí nós formamos um cromossomo. Olha o cromossomo. Então, resumindo, é o seguinte: você não vai encontrar o DNA na sua forma pura dentro das células eucarióticas, que são aquelas que têm membrana nuclear, que é quase todos os seres vivos do planeta Terra, com exceção do reino Monera, que é o reinozinho lá das bactérias. O DNA ele sempre estará associado a proteínas, por isso que eu chamo de cromatina. Toda vez que você está falando de cromatina, você está falando do DNA. Quando essa cromatina vai para o processo de divisão celular, ela precisa se espiralizar para que fique mais fácil o deslocamento dela no processo, dentro da célula, no processo de divisão celular. Aí ela se transforma em cromossomo. Ou seja, cromossomo, cromatina é tudo DNA, só que em formas diferentes, em estágios diferentes. Mas uma coisa importante que vale ressaltar com relação à cromatina, ou seja, ao DNA associado a proteínas, oh meu Deus, sempre a mesma coisa, é que essa cromatina, ela tem duas partes. Ela tem uma parte mais alongada, que eu chamo de eucromatina, e ela tem uma parte mais enroladinha, que eu chamo de heterocromatina. Eu, na biologia, significa verdadeiro. Então é a verdadeira cromatina. Nossa, Jubão, não estou entendendo. A eucromatina é aonde está o DNA que é lido, o DNA funcional, aonde estão genes que mandam fazer determinadas proteínas para você ser quem você é. Já a heterocromatina, não. A heterocromatina é o DNA estrutural, é um DNA que não é funcional. Os genes que estão ali, eles estão parados, eles não estão sendo lidos para o processo de fabricação proteica, para o processo de síntese proteica. Mais uma coisa, momento, Philosophages of life. Quando um exercício perguntar para vocês quantas cromatinas e quantos DNAs e quantos cromossomos tem a célula, fiquem espertos com isso. Se eles falarem para você que a célula tem 40 cromatinas, significa também que ela tem 40 fragmentos de DNA. Então é bem tranquilo, bem fácil. Agora, quando essa cromatina vai para o processo de divisão celular, ela vai se duplicar e ela vai se condensar. Lembrem-se que o cromossomo, no início da divisão celular, ele está duplicado. Ele tem duas pernas, cada uma é uma cromatina, uma cópia da outra. Então, olha só, muito cuidado. No caso, o cromossomo, no início da divisão celular, ele não vai ter apenas 40 cromatinas, ele vai ter 80 cromatinas, porque essas cromatinas estão duplicadas, ou 80 DNAs. Então, se ele tem 40 cromatinas, no cromossomo, no início da divisão celular, ele vai ter 80 cromatinas, porque cada cromossomo possui duas cromatinas, ou seja, ele possuirá também 80 fragmentos de DNA. Se você não entendeu, repete essa parte do vídeo até você visualizar o processo pedagógico. Entendeu então o que é DNA, cromatina e cromossomo? Agora vamos mostrar um pouquinho do cromossomo. Vamos dar uma filosofada nas estruturas que nós encontramos nos cromossomos. Joga uma imagem aí, Shazam! Uou! Então aqui nós temos um cromossomo bem didático para você entender algumas partes do cromossomo. Eu botei um cromossomo mais didático, mais fácil de você entender,
e do lado eu botei um cromossomo mais real. Então olha só que legal, aqui você está vendo esses pequenos fiozinhos, né, que parecem macarrão, mas na verdade isso aqui nada mais é do que a cromatina, né, toda enroladinha, toda bonitona aqui, ó, bem legal. Então vamos para esse cromossomo didático e aí eu vou te mostrando no cromossomo mais real. Reparem que esse cromossomo, gente, ele é formado por duas pernas. Cada perna dessa é uma cromatina espiralizada. Cada uma dessas pernas, quando elas estão unidas, eu irei chamar elas de cromátides irmãs. Então tá aqui, ó, você está vendo uma cromátide irmã e aqui você está vendo a outra cromátide irmã. Então isso aqui é um cromossomo com duas cromátides irmãs. Não se esqueça, cada cromátide irmã contém uma cromatina idêntica à outra. Então são duas cromatinas idênticas que têm o mesmo DNA. Reparem que essas cromátides irmãs, elas são unidas por uma constrição primária, no qual eu irei chamar de centrômero. Então, o centrômero é a estrutura que une as duas cromátides irmãs. Olha aqui que legal, ó, aqui dá para ver bem o centrômero, né? Bem bacana, bem legal. O centrômero nada mais é do que estruturas da cromatina que não são lidas. Repare também que nesse cromossomo existe uma segunda constrição, que eu chamo de constrição secundária. Essa estrutura que foi formada pela constrição secundária, eu chamo de zona SAT, ou região organizadora do nucleolo. E eu te dou um saco de pinhão se tu adivinhar o que essa estrutura faz. É óbvio, a função dela é formar o nucleolo que tem lá no núcleo, que é o cara responsável pela formação dos ribossomos da célula. Agora, dos cromossomos humanos, não são todos que formam a zona SAT. Lembre-se que os seres humanos têm 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos presentes em cada núcleo celular que nós temos no nosso corpo, apenas os cromossomos 15, 16, 17, 21 e 22 possuem zona SAT. Os outros não, que dá para ver bem, olha que legal aqui a zona SAT. Outra coisa que é importante também a gente falar é a pontinha do cromossomo. A ponta do cromossomo, ela é chamada de telômero, tá? Então aqui nós temos o telômero. Todo cromossomo vai ter telômero. Então o telômero é a ponta do braço de um cromossomo. É bastante interessante falar um pouco sobre o telômero. Por quê? Porque a maior parte das células, quando fazem divisão celular, elas têm os telômeros dos seus cromossomos reduzidos. Isso mesmo, a cada divisão celular, a ponta do cromossomo ela vai sendo reduzida. É importante você visualizar mais ou menos assim, que o telômero, ele é como aquela pontinha que tem nos cadarços, sabe, dos tênis. Tem uma pontinha que é um plástico que protege o cadarço, que impede que esse cadarço desfie. Conforme o tempo vai passando, esse plásticozinho na ponta do cadarço, ele não vai ficando velho, às vezes ele sai e esse cadarço começa a desfiar, começa a diminuir. O cadarço seria o cromossomo e esse plástico seria o telômero. Ele protege a ponta do cromossomo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero te dizer é o seguinte: quanto mais velho você fica, menor ficam os seus telômeros. Sacou? Sacou? Se eu consigo descobrir alguma coisa que impeça a redução desse telômero durante o processo de divisão celular no corpo do indivíduo, eu posso reduzir também o envelhecimento das pessoas. Isso mesmo. Imagina o que não tem de laboratório pesquisando sobre isso para ganhar muito dinheiro com venda de pílulas mágicas que impede a redução do telômero, impedindo assim o progresso do seu envelhecimento. Existe uma enzima chamada telomerase que ela impede que esses telômeros sejam reduzidos. Você vai encontrar elas nas células-tronco. Então, células-tronco, que são aquelas células que não estão especializadas, que não estão diferenciadas, elas têm uma enzima chamada telomerase que impede a redução do telômero durante o processo de divisão celular.